Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é José Carlos e hoje nós vamos falar sobre, dando continuidade aos nossos vídeos do ATmega. Hoje nós vamos falar sobre a EEPROM, tá? O ATmega 328 ele tem 1K de memória e EEPROM dentro dele. Então aqui nós vamos aprender como é que a gente acessa a memória. Ele é útil quando você quer guardar algum dado, por exemplo, de configuração. Então você pode inclusive mandar gravar junto esse dado de configuração. Então quando em linha de produção, se for o caso de ter esse dado de configuração, quando a pessoa lá no posto de trabalho gravar o seu firmware, ele já grava o dado de configuração e já sai pronto já, tá bom? Então como a memória não perde dados, é uma EEPROM, né? Então isso é muito útil. Bom, vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Eu tive que pesquisar na internet porque eu não sabia lidar, eu nunca mexi com a memória EEPROM pro ATmega. Mas é fácil, é tranquilo, eu vou mostrar para vocês. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente faz é em datasheet, né? Tá aqui, ó. O datasheet dele tá aqui, ó. Então vamos lá. Bom, esse aqui é o recorte do datasheet. E ele tem 5 páginas aqui, esse recorte, ó. Ele começa na página onde que é aqui 19, ó. Tá bom? Ele começa na página 19 e vai indo. Tá ok? Na 20 e vai indo. Então ele dá aqui, na verdade, essa seção aqui, ela fala da área de das áreas de memória do ATmega. Aí eu peguei a que fala da EEPROM, né? Então é o seguinte, aqui ele está falando, etc e tal. Bom, aqui ele fala esse registro, é o registro que eu falo para a memória qual o endereço que eu quero que guarde. Ele tem um errinho aqui, porque a memória, essa memória é de 1K, ela usa até o bit 9. Aqui está até o bit 8 só, tá bom? Então aqui já tem um pequeno descuido aqui, ó. Aqui não é um F, aqui é 3F, tá bom? Então aqui já tem um pequeno descuido aqui. Oh, perdão, é aqui não, é aqui mesmo, porque ela vai até o endereço 3FF. E aqui 3FF ele usa esses 2 bits mais esses 8 aqui de baixo. Então aqui isso aqui não está valendo. Tá bom? Aí aqui ele explica como é que funciona e tal, não sei o que. E depois aqui são o registro de controle. E depois aqui que me interessou, que eu até pintei de vermelho, porque é o seguinte, são duas coisas, né? A memória, quando ele falou aqui que quando você habilita a escrita, ele abre 4 clocks e você então já tem que mandar escrever nela. Então esse é um caso. Mas aqui para o ATmega não é problema. O problema mesmo está aqui, olha. Se uma interrupção entre os steps 5 e 6 ele ocorrer, vai acontecer uma falha na escrita, né? Ó. Então, o step 5 e 6 está aqui, ó. Escreve uma lógica 1 nesse bit aqui, ó. Tá bom? E depois eu espero esse cara aqui cair. É assim que ele faz. É esse cara que sinaliza. É esse cara que sinaliza se a memória ela está pronta para ser lida ou escrita. Então ele está dizendo o seguinte: se quando eu estiver escrevendo na memória, não quando eu estiver esperando, se no ato de escrever na memória ocorrer uma interrupção, vai ter falha. Então ele descreve depois que a gente tem que ter esse cuidado. Inclusive ele pede para que a gente desabilite as interrupções e depois do processo de escrita a gente habilite de novo, tá ok? Então vamos lá. Bom, eu não vou dar muita bola para isso aqui, porque aqui ele tem uma receitinha de bolo aqui, daí eu vou pedir ajuda aí para os meus amigos, que é o seguinte. Aqui ele fala assim, ó, um código C exemplo para você escrever na memória. Eu andei olhando na internet, o pessoal faz isso aqui mesmo, ó. Então eu peguei isso aqui, dei um Ctrl C, um Ctrl V
Joguei lá no meu programa, lá no meu código, para ver se funcionava. E depois para ler também ele dá uma receitinha de bolo aqui, ó, né? Bom, eu tentei fazer isso aqui, não funcionou. Tá bom, memória não grava nada. Então, eu não sei se tem algum pulo do gato aqui que eu não estou conseguindo enxergar, ou se tem que fazer alguma coisa que eu não consegui, que não está escrito aqui, eu também não consegui achar na internet, tá bom? Não sei. Então eu peço ajuda a vocês, que isso que está aqui eu fiz não funciona, tá? Relembrando, eu uso no meu kit o eu uso um 8 MHz dividido por 8. Então o meu clock do sistema é de 1 mega, tá bom? Não sei, isso aqui não funcionou. Bom, daí pesquisando pela internet, eu achei uns caras que falam o seguinte, ó. Você tem uma biblioteca do AVR que ela já se ocupa de fazer isso, tá ok? Então, essa biblioteca eu fui lá e não precisa baixar, ela já é parte do GCC mesmo. E com ela funciona. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Só que eu estava querendo inspecionar para ver como que ela faz isso, né? Porque quando você escreve na memória, deixa eu ver onde que está aqui, ó. Esses dois caras em zero é o que eles chamam de Atomic Operation. Ele é o seguinte, ele já apaga e escreve aquela posição. E isso aqui leva 3,4 milissegundos, tá? Se eu só apagar 1,8, se eu só escrever é 1,8 também. Então, é o seguinte, eu queria saber se quando eu fosse chamar lá a rotina deles, se ele ficava preso 3,4 milissegundos dentro da rotina dele ou se não. Mas tem jeito? Tem um jeito, porque é o seguinte, no ATmega ele tem um negócio que eu achei muito inteligente, que ele tem uma interrupção, que é uma interrupção da EEPROM. Tem um registrozinho lá que você habilita. Não vai ser o caso nosso, porque nessa macro que tem, ele já deve fazer isso. Eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei a essa conclusão. Que é esse cara aqui, ó. Tá bom? Ó, é esse cara aqui. O que acontece? Quando eu habilito esse cara, a memória, quando ela está apta a ser escrita ou lida, ela cai na rotina de interrupção dela. Aí lá sim eu faria essas coisas que está aqui na receitinha de bolo dele, ó. E cai fora. Aí o que acontece? Eu vou fazer outra coisa, né? Daí quando o flagzinho da interrupção dela dizer, ó, tô pronto, daí sim eu vou lá e ia de novo. Então eu achei isso aqui muito legal, porque você ganha esses 4 milissegundos, você não precisa ficar esperando ela processar, você vai fazer outra coisa, né? E você faz o que você tem que fazer lá na interrupção da memória, não precisa ficar esperando isso. Então essa foi a minha, não digo preocupação, mas foi o meu motivo de pesquisa de como que essa rotina que já vem no AVR Lib lá funciona. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para poder ver isso. Bom, primeiro, então, aqui, aula 37, ler, escrever na EEPROM, etc e tal. Bom, eu tenho que acrescentar esse camarada aqui, ó. Onde está ele aqui, ó? Tá bom? É o AVR EEPROM.h, tá bom? Isso aqui, na verdade, ele vai chamar só as chamadas de rotina. A rotina mesmo está dentro do AVR libc, tá? Então já vem junto com o GCC lá. Bom, por se tratar de um dispositivo que ele é interno do processador, eu pensei o seguinte: ninguém é melhor que o fabricante para saber como lidar com isso, né? Então eu acho que usar isso aqui agora não é nenhum drama, desde que funcione bem, né? Então eu fui pesquisar, né, São Tomé, para ver como que isso aqui trabalha. Bom, como é que eu faço?
é o seguinte, eu faço o seguinte, o jeito que faz para escrever, esse jeitão aqui, ó, você chama a rotina e você passa para ela um ponteiro que está previamente declarado aqui, ó, como um ponteiro, tá ok? Então o que acontece? Nesse ponteiro é onde você vai colocar o seu endereço. Ele começou com 0, tá ok? Então nesse ponteiro aqui você coloca o seu endereço. E você vem aqui e eu criei um data que eu vou aumentando ou diminuindo esse data aqui com o tempo. Isso aqui é um loopzinho, vocês vão ver como é que funciona. Então é o seguinte, antes dele entrar nessa rotina aqui, eu subi o meu PC3. E depois que ele sai da rotina, eu desci o meu PC3. Então o que eu fiz aqui? Eu monitorei quanto tempo ele fica aqui dentro. Tá bom? Esses dois caras aqui, esse CLI e esse SEI, esse aqui é uma macrozinha que tem no AVR, que ele fala assim, desabilita todas as interrupções. É como se eu fizesse isso aqui, olha. Só que colocasse 0 aqui, ó. Ficasse sreg, um E igual, sinalzinho, um til, 7. Aí ele vai para 0. Zerar esse cara aqui, ó. E esse SEI aqui, ele é exatamente isso aqui, ó. Tá bom? Ele já faz isso. Bom, vocês estão vendo que está comentado? Então eu não desabilitei a minha interrupção. Tá ok? Então vamos lá. Isso aqui eu aconselho a fazer, tá? Eu não pus aqui porque eu queria ver uma coisa, se realmente dá falha ou não. Qual é a probabilidade de dar uma falha caso eu não desabilite a minha interrupção? E a minha interrupção aqui é 10 milissegundos, então isso também tem que ser levado em conta. Tá ok? Bom, aí logo que eu saio daqui, eu vou ler, ó. Aí eu vou fazer o que? A chamada de leitura é essa. Você faz a mesma coisa, só que você só manda o endereço que você quer ler. Então eu escrevo nesse endereço e leio nele mesmo. E salvo nesse sujeito aqui, ó. Tá ok? Que foi criado lá em cima, ó, como um SignShare ou um int8t, como queiram. Tá bom? Bom, aí eu faço o que? Eu subo o pino PC4, dou um tempinho só para a gente ver ele subir e descer aqui, ó. Então o que vai acontecer? Quando eu entro nesse cara, eu balanço esse pininho PC3 e depois eu vou, e quando ele entrar nesse cara aqui, ó, logo que ele sair, eu balanço, eu subo e desço ele. Então o tempo que ele levar entre esse e esse é o tempo que eu vou saber se ele está fazendo o que. Se ele levar 4 milissegundos para baixar esse cara, 3,8, é porque ele aqui dentro da rotina ele fica esperando a minha memória processar e depois fazer outra operação. Se ele sair antes de 4 milissegundos, é porque ele deve estar usando a interrupção, tá bom? Então, isso que eu queria ver. Se ele estiver fazendo isso, ele vai baixar esse cara, daí ele vai levar 4 milissegundos para fazer isso. Por quê? Porque quando essa memória for ler, ela tem que esperar o registro, desculpa, ela tem que esperar o meu EEPROM ficar pronto para ser lida. Porque enquanto ele estiver processando a escrita, ele não habilita. Então, eu vou ver se isso vai acontecer mesmo, tá bom? Aí o que vai acontecer? Aí aqui eu comparo se o que eu escrevi aqui, ó, se o que eu li é igual ao que eu mandei escrever, que é esse cara aqui, ó, vou começar ele com 5, tá bom? Então a primeira escrita lá é 5. Se for igual, se bateu, ele vai incrementar o meu endereço, vai incrementar o meu dado, aí vai para 6, 7, 8, 9, assim vai. Desculpa, vai decrementar, vai para 4, 3, 2, 1, 0, aí começa FF, FE, FD, por aí vai. Tá bom? E essa quantidade de bytes aqui, ele vai aumentar. Então, ele vai parar quando for 3FF, que é o tamanho da memória. Tá bom? O 3FF ele escreve ainda. Aí aqui é um bar grafzinho que eu escrevo no meu display, ó. Então, se você pegar lá 1024 e dividir por 17 não dá inteiro, mas se você dividir por 16 dá 64 bytes
dá 64 grupinhos de 16, dá 16 grupos de 64. Como o meu display ele tem 17 barrinhas, 17 posiçõezinhas embaixo, então cada 64 que ele gravar, ele escreve uma estrelinha numa posição e a exposição do cursor que ele incrementa, ó. Ele nasce com 17, ó. Então a primeira coisa que ele faz é, depois que ele gravar 64, ele põe uma estrelinha na posição 17 e pula para a posição 18 e zera esse cara. Aí aqui é só para dar um tempinho, eu vou tirar isso aqui por enquanto, para a gente ver só funcionando, tá bom? Daí ele volta lá, aí cada vez que ele gravar 64, ele vai e põe uma estrelinha numa posição lá do meu display. Então ele vai, quando ele colocar a 16ª, porque ele acabou, daí ele dá 2 buzzerzinhos e fica quietinho no lugar dele, só para a gente ver funcionando. Tá bom? Então eu vou compilar, eu vou colocar isso aqui, então vocês vão ver que isso aqui não é nenhum horror, não demora muito. Então ele vai preencher as 1024 posições da memória com dados que eles vai começar do 5 e vai decrementar, tem como ver isso, tá ok? Então vamos lá, compilou, né? Agora vamos lá no meu gravadorzinho. Vamos lá. Aqui, deixa eu ficar aqui embaixo. Olha lá, tá gravando. Gravou, tá bom? Então não é nada de fazer de novo. Dá um resetinho aqui. Olha lá. Gravou, então é rápido, vocês viram, né? Bom, é que eu sei que ele gravou, né? Então nós vamos agora. Deixa eu chamar aqui um camaradinha que eu esqueci de pôr ele aqui. É um gravador é um leitor de binário, tá ok? Então é o seguinte, esse cara aqui, então, ó, esse camaradinho aqui, ele lê a EEPROM, ele lê. E eu vou salvar um arquivo binário e eu vou salvar nesse cara aqui, ó. No ATmega ele monta um arquivinho chamado com extensão EEP, que é a EEPROM, tá bom? Então vou salvar nele, ó. Tá ok? Então eu vou ler aqui, ó. Li ela. Agora eu vou ver o que eu tenho lá, ó. Então eu devo já ter aqui, ó lá, porque eu já andei lendo ele. Olha lá. Começou do 5, 4, 3, 2, 1 e foi indo, ó. Gravou até o último endereço, ó, que é 6. Vamos ver se ele fez direito mesmo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse cara aqui. Em vez de ele começar do 5, vamos fazer ele começar do 0, tá bom? E ele vai agora, em vez da gente... vamos decrementar mesmo, só que ele vai começar do 0, tá bom? Então eu vou salvar. Olha lá, agora eu vou gravar. E depois eu vou ler a memória. Então o primeiro cara lá tem que ser 0. E depois, aí como ele está decrementando, vai ser 0, FF, FE, FD... Lá já foi. Agora eu vou ler. Aqui já deve estar atualizado. Vamos ver. Não. File. Open. Desculpa aqui. Vamos lá. File. Recentes. Falhou, né? Vamos lá ver por quê. Vamos lá. Aqui, agora deu certo. Olha lá, começou do 0. FF, FE, FD, FC e foi indo. Tá bom, sempre para baixo. Ó. Então leu direitinho. Ó. Ele escreveu direitinho. Tá bom? Ficou legalzinho. Bom, então isso aqui funciona, né? A memorinha dele funciona bonitinho, ó. Do jeito que manda o figurino. Essas rotininhas que já vem dentro do AVR, elas funcionam. Bom, agora como que esse cara escreve, né? É indesejável que eu fique
quase 4 milissegundos aqui dentro, tá bom? É indesejável. Então eu fiz o que? Eu coloquei monitorando o PC3 no meu osciloscópio, eu coloquei monitorando o canal 1 e o PC4 eu coloquei monitorando o canal 2, tá bom? Então eu vou dar uma pausa aqui, eu vou apontar agora a minha câmera para o osciloscópio para a gente ver isso aqui trabalhando e monitorando lá no osciloscópio, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, estou aqui de volta. É o seguinte, então vamos lá ver como é que funciona. Bom, qual que é o nosso objetivo aqui agora? É verificar quanto tempo ele fica dentro dessa rotina. Tá bom? Se ele vai esperar os 4 milissegundos que a memória demora para processar aqui ou não. Tá? Se ele demorar 4 milissegundos, o que foi feito aqui? O PC3, ou o pino PC3, que no meu osciloscópio lá é o canal 1, está em amarelo. Antes dele entrar na rotina ele sobe, e quando ele sair da rotina ele desce. Então se ele esperar aqui dentro dessa rotina para a memória processar, esse cara vai subir e vai levar uns 4 milissegundos, um pouco menos, para descer, tá bom? E logo em seguida ele vai ler, tá bom? Então quando esse cara descer, esse cara logo em seguida vai ler, aí eu vou entrar o meu port C, o PC4, eu subi e desci ele, tá no meu canal 2, tá bom? Então se esse cara esperar a memória processar, eu vou ter um pulso largo aqui e logo em seguida eu vou ter um pulsinho estreitinho. Se esse cara não esperar, ele vai gravar, vai cair fora, aí essa memória vai querer ler. Como a memória aqui vai estar ocupada, ele vai esperar ela liberar, aí ela vai ler, daí sim esse carinha aqui vai subir e descer. Então eu vou ver um tempo, uns 4 milissegundos, entre esse carinha aqui que vai ser curtinho e esse aqui que já é curtinho mesmo, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer lá. Eu vou colocar para vocês. Para resetar é só ler lá, a memória que ele reseta, ele já vai comentar até aqui já, ó. Aí, ó. Tá aqui, ó. Aqui ele está gravando a memória. Então, vou parar aqui o osciloscópio para a gente analisar. Então perceba o seguinte, o amarelinho aqui, ó, ele subiu e em seguida ele desceu. Então esse tempinho que ele ficou aqui em 1 é o tempinho que ele ficou aqui dentro, ó. Ou seja, não é 4 milissegundos. Então ele só escreve nessa memória e cai fora. Tá bom? Tá bom? Só escreve nessa memória e cai fora. Logo em seguida, eu estou querendo ler. Tá ok? Estou querendo ler. Depois que eu leio, aí eu subo e desço o PC4, que é esse cara aqui. Então veja bem o que está acontecendo. Ele escreveu na memória e caiu fora. Quanto tempo ele levou para liberar para ler? Ó, tá em 500 micro. 1, 2, 3,5 mais ou menos. Então, lá tá dizendo que era 3.8, tá dentro. Tá bom? Tá dentro. Aí o que ele fez, ele leu e depois que ele leu, ele sobe e desce. Então, veja bem, durante esse tempo aqui, eu fiquei preso esperando a memória ficar habilitada para que eu pudesse lê-la, né? Pudesse conferir o byte. Mas se eu quisesse fazer outra coisa nesse intervalo aqui, eu poderia, não ia perder tempo. Então, dado esse comportamento, eu tirei a conclusão de que ele usa a interrupção, que é o jeito mais inteligente mesmo, para poder fazer o acesso à memória, porque ele não prende você. Ele não prende você na espera da memória, fazendo um pooling lá, esperando o carinha lá baixar. Desculpa, esperando a memória acabar de processar escrito a leitura. A leitura ela não vai, ela não processa nada, mas a memória EPROM, quando você escreve um byte nela, ela demora um tempo para poder fixar o dado nela. Então, nesse caso aqui é 3 milissegundos. Então eles usaram a interrupção para isso, que eu achei muito inteligente. Então, gente, é o seguinte, embora eu não tenha conseguido usar aquela receitinha de bolo que está lá no datasheet, eu sinceramente eu fiquei muito satisfeito com essa forma aqui deles que
que a própria biblioteca do AVR tem, porque como se trata de um dispositivo interno do processador, eu acho assim, nesse caso eu não vejo ninguém melhor do que o fabricante para saber manipular com isso. E eu consegui tirar a curiosidade de como ele faz isso. Ele escreve e deixa o tempo livre para mim, ó. Tá bom? Eu não fiz nada aqui porque eu não quis, ó, mas se eu quisesse eu faria, né? Aqui eu só fiquei esperando a minha memória, que é esse caso aqui, ó. Quando ele chegou aqui dentro ele ficou esperando a memória ser liberada, ela avisar, ó, tô pronta para ler, e leu. Mas se antes de se nesse intervalinho de tempo que ele levou para chegar daqui a aqui, eu quisesse fazer outra coisa, eu podia tranquilamente, tá bom? Eu não fiz porque isso aqui é só um testezinho, né? Mas já me valeu, tá? Então, gente, agora deixa eu ser chato um pouquinho. Quando eu falo pessoal aí, pelo amor de Deus, não usa biblioteca, etc e tal, um dos motivos é esse, a gente, você não é que você não seja proibido de usar, mas você tem que entender o que ela está fazendo. O que a gente nota, que o pessoal cata o negócio, vai usando sem saber direito como é que ele trabalha. Isso é ruim, porque como é que você vai fazer um projeto sem saber exatamente o que uma aplicação feita por outros faz, tá bom? Eu não quero criticar a Microchip, mas o datasheet dela também com relação a isso aqui não fala nada, né? Com relação à biblioteca, se usar, se não usar, eu descobri isso na internet, né? Eu acho que devia ter umas dicas lá no datasheet. Então é isso que eu cobro muito quando eu dava aula dos meus alunos. Olha, por favor, verifica direitinho o que está acontecendo, você tem que ter domínio no que você faz. Senão, como é que você faz um projeto sem ter certeza do que o outro lá está fazendo? Não pode, tá bom? Não pode. Em indústria, quando a gente usa algum dispositivo e o fabricante já fornece uma biblioteca para aquele dispositivo, tipo um rádio ou qualquer outra coisa, que é o que normalmente eles fazem, porque os caras não vão abrir como é que funcionam as coisas lá dentro do equipamento dele. Mas os caras têm que fornecer exatamente como que ele trabalha, como funciona, que registro que ele ocupa, quanto tempo ele leva para fazer isso, tudo isso você tem que fornecer para a gente, senão como é que você vai fazer um projeto sem ter conhecimento disso? Não pode, tá bom? Então é isso que eu cobro do pessoal. Eu achei isso aqui muito legal, tá? Como eu disse a vocês, eu não sabia, eu nunca tinha usado, tive que aprender agora e eu vou começar a usar desse jeito aqui que eu achei legal, é um jeito inteligente que eles fizeram, muito inteligente mesmo. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, eu acho que esta é a última aula do nosso curso, tá bom? Eu acho, porque não tem mais nenhum dispositivo novo para a gente poder ensinar lá, né? Não tem mais recursos novos. Então, provavelmente esse aqui é o último vídeo com relação a esse curso, essa série de vídeos que eu fiz aí, para a gente poder aprender o ATmega. Então eu quero agradecer a vocês, quem chegou até aqui, e eu espero que sejam muitos, mas para ser sincero, a expectativa minha é que muitos não cheguem até aqui, porque muitos começam e muitos param pelo caminho, poucos chegam até o fim, é sempre assim, né? Mas se um só conseguiu tirar proveito do que eu falei aqui nessas 30 e tantas aulas aí, se é que não são 40, eu já estou feliz, tá bom? Eu não estou fazendo isso aqui para ganhar dinheiro, eu não estou fazendo isso aqui para ficar rico, nada. Isso aqui eu estou fazendo porque na minha época não tinha nada disso. E eu ralei muito para poder aprender o que eu aprendi. Não fosse meus colegas lá da empresa que eu trabalhei, que me ajudassem e tal, provavelmente eu não estaria aqui hoje fazendo esse tipo de vídeo, porque eu não teria os recursos para aprender. E não basta você ter o recurso. Na época que eu comecei a aprender a programar processador, eu comecei com 8051, conseguir o recurso já era difícil. E eu tive a sorte, não sei assim se foi sorte mesmo,
mas eu estava junto com pessoas que, além de saberem programar, eu sempre trabalhei em engenharia de projeto, ou melhor, muito tempo eu trabalhei em engenharia de projeto, dentro da engenharia de projeto, eu era da engenharia de produto. Então o pessoal me ajudou muito, né? Eu devo a eles tudo que eu sei, porque eles me deram uma base muito boa, foram os meus melhores professores, o pessoal lá da fábrica que eu trabalhei. Então eu me senti na obrigação de passar isso da melhor forma possível para aqueles que queiram aprender, porque isso aqui eu não tive na minha época, tá bom, gente? Foi muito mais difícil eu aprender do que agora. Então, por favor, tirem proveito do que está aqui, façam perguntas, aproveitem que eu estou aqui e eu vou ter o máximo prazer em responder, tá bom? Então é isso aí, gente. Agora vamos ver o que eu vou colocar na internet. Não sei. Pode ser que eu coloque agora o uso prático das coisas aqui que eu ensinei. E tem muita coisinha que o pessoal faz aí por aí. E pode ser que eu ensine a usar, por exemplo, como escrever numa memória EEPROM, como escrever numa flash, qual a diferença de uma de outra. E por aí vai, como controlar um motor, né? Tem vários tipos de motores, né? Tem o motor DC, motor de passo. E isso tudo aí o pessoalzinho às vezes não sabe. Nada de baixar a biblioteca pronta para essas coisas, que aqui a gente quer ingressar um pouquinho mais dentro da eletrônica. E essa vai ser a filosofia do nosso canal aqui, tá bom? A gente só baixa a biblioteca das coisas que ninguém vai ser louco, por exemplo, de querer fazer a sua própria biblioteca para acessar uma rede de internet, por exemplo. Isso aí não faz sentido, né? Então, para isso aí tudo bem, mas para coisas simples, eu acho que dá para a gente aprender, né? Então, aí não é baixando biblioteca e só usando que a gente vai aprender, tá bom? Bom, pessoal, fique com Deus aí. Muito obrigado para quem ficou comigo até agora. Desculpa alguma coisa. Vamos aí, vamos continuar que eu vou colocar mais vídeo aqui sim, tá bom? Fique com Deus aí, gente. Tchau mesmo.